Coloca sua mão para cá, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha, Senhor, pastora Bárbara. Usa ela com poder e glória, de conformidade com a tua vontade absoluta e soberana. Que ao abrir e fechar de sua boca, tu possa falar aquilo que tu queres falar à tua igreja, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor, amém? Boa noite. Hoje eu estava com a mensagem toda pronta. E a mensagem era bater, abrir e perseverar. Mas o Senhor, ontem, quando eu abri para ler, o Senhor me deu outro texto. E eu fiquei olhando, eu vi o texto de Lucas capítulo 12, versículo 4 a 12. E eu olhava para o texto que estava tudo escrito e só via Lucas. E olhava para a Bíblia, lia e não via a mesma coisa. Meu Deus, que arrumação é essa? Aí eu fechei os olhos e orei e disse: Senhor, o que é que eu não estou entendendo? Aí eu fui e olhei que no texto da ministração que estava pronta era Atos capítulo 12. Então eu disse: não, pois então o Senhor vai me ajudar a desenvolver Lucas capítulo 12. Eu sou obediente, né? Então, por obediência, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4. E eu sou muito feliz porque os projetos do Senhor são maiores do que os nossos. E eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas e nós estaremos nesse final de ano, entrando o ano com a igreja no nosso lugar próprio. Onde vai ser, só o Senhor quem sabe. Mas nós sabemos que Ele pode e Ele vai fazer. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 4 está escrito: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfema contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Ela é santa, ela é pura e ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. E ela é capaz de separar juntas e medulas. E é o único que pode trazer vida, libertação e transformação. É a tua palavra, através do teu Espírito Santo. Vem agora, Senhor. Vem agora sobre nós, abre o nosso entendimento para que possamos ter a compreensão da tua palavra, exatamente o que o Senhor quer falar conosco esta noite. Não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, Senhor, fala que a tua igreja te ouve. Em nome de Jesus, amém. Vamos primeiro entender o texto que a gente leu, tá? Os 150 anos
entre Antíoco Epifânio e Herodes o Grande, foram anos nos quais a cultura grega exerceu extrema pressão sobre o povo judeu. Sobre tal pressão, os fariseus lutavam para preservar a identidade judaica, para manter-se completamente separados dos outros povos. Eles desenvolveram regras e costumes estritos. 2 resultados ruins surgiram disso. O primeiro é que as regras e os costumes se tornaram rígidos, fazendo da identidade judaica algo mais externo que interno. O segundo é que os fariseus se tornaram obcecados com os detalhes do comportamento pessoal, mas negligenciavam a grandeza menor do reino de Deus. Para entendermos melhor, imagine que você está em uma casa que tem uma grande janela, da qual se pode ver uma majestosa cadeia de montanhas. A visão é deslumbrante, o pôr do sol não tem igual. Mas um dia você percebe manchas na janela, então vai e as limpa. Outro dia a janela está com sujeiras de passarinho, então você as limpa novamente e novamente, até manter a janela limpa e se tornar isso uma obsessão em ver a janela limpa. Aí você coloca andaimes do lado de fora e do lado de dentro e rodos para limpar a janela. Foi o que aconteceu com os fariseus. E é isto que pode acontecer com cada um de nós, se a janela se tornar mais importante do que a vista do quem tem nela. Isso pode acontecer comigo e com você, porque nós estamos aqui hoje por causa de Jesus. Você não está aqui porque a pastora ia pregar, ou porque o ministério de louvor ia louvar. Você não está aqui hoje porque você quer. Você está aqui hoje porque Jesus te trouxe. Você fez os planos, mas a resposta veio de Deus. Foi o Senhor quem te trouxe para cá hoje. E o principal motivo de estarmos aqui é por causa de Jesus Cristo. Podemos até arrumar justificativas. Eu vim porque eu vim buscar a minha bênção. Eu vim porque eu estou acostumada a ir. Eu vim porque é a minha tradição. Mas não é. Você está aqui por causa de Jesus de Nazaré. E você não pode esquecer esse detalhe, porque esse detalhe é o mais importante da sua vida. Você serve a Deus não é porque você quer fazer parte de uma igreja cristã ou porque quer ter o título de crente. Você serve a Deus porque Jesus morreu na cruz por você. Você serve a Deus por esse motivo. Você não pode deixar os percalços da sua vida, do seu dia a dia, atrapalhar a sua visão de Jesus. Você precisa entender que a sujeira da janela, ela vai sair conforme você for se envolvendo mais com as montanhas que você estiver vendo, com os deslumbres que o Senhor te mostra. Porque se você continuar olhando para a sujeira, você vai perder a visão do sobrenatural de Deus e receber a porção que você recebe quando está diante de uma vista dessa. Porque quando estamos de uma vista de um pôr do sol, gente, não tem uma coisa mais linda do que a gente apreciar um pôr do sol na beira da praia. Quando nós olhamos, a gente vê nitidamente a natureza de Deus. Quem faria isso? O sol tem hora para sair e hora para descer. Tudo é sincronizado com a sincronia de Deus. Homem nenhum tem esse controle, só o Senhor. E se a gente começar a apreciar as coisas olhando na ótica de Cristo e não na ótica da sujeira que estamos vendo, nós vamos ser mais do que vencedores. Amém? Por isso, devemos sempre voltar ao plano original e buscar a compreensão plena de quem nós somos, aonde estamos, o que estamos fazendo, para onde vamos e com quem estamos indo.
Tem até uma ministração do pastor que é exatamente tudo isso aqui, que é tremendo, porque nós precisamos saber de tudo isso, porque senão nós não chegaremos a lugar nenhum. E só teremos a clareza dessa resposta realizando o culto racional, o tempo sozinho com Deus. Eu ousaria perguntar, ninguém vai responder, tá? Vai ser uma pergunta só para você pensar. Quem hoje tirou tempo sozinho com Deus? Quem hoje leu a palavra de Deus? Quem hoje colocou o joelho no chão e agradeceu ao Senhor por estar vivo? Como o Jair começou muito bem hoje falando para a gente fazer uma respiração bem profunda. Eu até disse, eu estou precisando de fazer essa respiração. Porque com a Covid muitas pessoas entenderam a importância que é você poder respirar livremente. E não precisa da Covid para a gente entender isso não. Basta a gente chegar num hospital onde as pessoas estão debilitadas, precisando de oxigênio para respirar. Basta você pegar uma virose, uma rinite, você está numa crise alérgica e começar aquela barreira para a respiração. Você sabe o valor que tem a respiração. Nós precisamos compreender que nós não podemos perder o deslumbre da oportunidade que temos de viver. Nós temos a oportunidade de estarmos de pé, de termos o dia, de termos o alimento, de termos a água para beber, porque a água todo mundo tem acesso. Nós temos a oportunidade porque Deus nos deu, foi o Senhor que nos deu. O tema da nossa mensagem é: não perca a chance. Diga: eu não vou perder. Eu não vou perder. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: Deus nos conhece. Coloque os seus olhos na sua Bíblia, no versículo 7. Está escrito assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus conhece tanto você que sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tem pessoas que são muito inteligentes e muito sábias. Tem pessoas que têm uma qualidade de vida linda de sabedoria, mas não sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Só quem sabe quantos cabelos tem na tua cabeça é o Senhor. Eu acredito que ninguém aqui teria coragem de contar os cabelos, porque você não ia conseguir. Mas o Senhor sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Mas que importa isso? Importa, sabe o quê? Para saber que Jesus te conhece. Você não sabe. Jesus te conhece mais do que você, porque você não sabe quantos cabelos você tem. Eu desde 16 anos que espero que os cabelos cheguem na cintura. Por aí você tira. Quanto mais eu vou contar? Não contaria. Parece algo simples, mas não é simples. É importante. Porque a gente só se importa, a gente só sabe as coisas de quem a gente ama. Aí você vê o quanto você é amado pelo Senhor. Jesus te conhece. Aí a gente vai para o Salmo 139, que diz assim, abra aí, Salmo 139, vamos ler o versículo 1 ao 6. Para você ver a importância que você tem. Você é importante. Você precisa sair daqui essa noite na certeza de que você é importante, que Deus te conhece. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não posso distinguir. Nós não temos a capacidade de nos conhecer como Jesus nos conhece. Às vezes nós mesmos nos traímos,
Porque não somos capazes de saber quais as reações que podemos tomar em momentos que não estamos esperando. Mas o Senhor não, o Senhor sabe. Antes de você falar o que você vai falar, antes de você pensar, Ele sabe o que você está pensando. Para nós que somos cristãos, verdadeiramente, nós que seguimos ao Senhor, estas palavras deverão ser motivo de muito consolo para todos nós. Porque nós somos conhecidos pelo Senhor, mas não fica só aí. Continua assim, no versículo 7. A parte B do versículo 7 diz assim, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Para nós, isso é um refrigério. Não temas, você vale mais do que um pardal. E Jesus se importava com os pardais, porque o texto que nós lemos mostra isso. Mas você vale mais do que os pardais. Você tem um valor que excede todo o entendimento humano. O seu valor, o meu valor, o nosso valor excede qualquer pensamentos que possam vir sobre a nossa cabeça. Jesus Cristo, o Filho do homem, o único filho da espécie, Ele morreu na cruz por nós. Ele morreu como homem. Ele veio à terra, Ele viveu, Ele passou coisas que nós passamos hoje para mostrar para nós que nós podemos vencer, para mostrar para nós que nós somos capazes nele nós podemos sim. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue com o único propósito de nos redimir de todos os pecados e nos religarmos a Deus. O seu valor é o sangue de Jesus. Não existe ouro, prata, diamante, a pedra mais preciosa que pague pela sua vida. Você vale o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, é a única coisa que paga o seu preço. É o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Imaculado. Aí muitas vezes nós perdemos tempo nos preocupando com coisas adversas e achando que não valemos nada. Não importa quem seja você, como você esteja, aonde você esteja, você tem um valor, e esse valor é o sangue do Cordeiro. Você é conhecido pelo Senhor, você é amado pelo Senhor. Esse sangue é o sangue de Jesus que nos purifica, nos santifica, nos aproxima de Deus, nos justifica e nos compra. Ele nos redime e nos torna inculpáveis. Esse precioso sangue nos garante a entrada no céu, nos garante a vida eterna. Porque quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos nos aliançando com Ele. Nós estamos indo para debaixo da proteção dEle. Nós estamos pedindo a Ele que venha cuidar da nossa vida. Quando nós fazemos isso, aí nós somos reconhecidos por Deus, que é o nosso segundo ponto. Reconhecidos por Deus. Vamos ler aí o versículo 8 e 9 de Lucas, viu? Lucas capítulo 12. Obrigada, filho. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Todo o que me confessar diante dos homens, o Filho do homem o confessará diante de Deus. Se o confessarmos diante dos homens, não importa qual penoso seja esse testemunho, ele nos confessará diante dos anjos. Ele quem? O Senhor. O Senhor. Aqui eu me lembro, sabe de quem? De Daniel. Daniel era jovem. E Daniel, ele era um jovem excelente. Esse é um excelente exemplo, porque nós temos muitos adolescentes aqui hoje. Daniel, ele foi levado cativo para uma cidade que ele não queria ir. Mas Daniel, ele chegou lá fazendo a diferença e fazendo as escolhas certas.
Daniel, ele era diferente, porque o espírito de excelência, o espírito de Deus estava sobre ele. Daniel nunca negociou a sua comunhão com Deus. Quem aqui não conhece a história de Daniel? Daniel sabia quem ele era, aonde ele estava, para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo e com quem ele estava indo. Daniel não era uma pessoa qualquer. Daniel era uma pessoa que optou seguir Jesus, seguir a Deus, independente de onde ele estivesse, independente do que estivesse fazendo. Ele entendia que tudo que ele ia fazer era para a glória de Deus. Você entende isso? Você entende que a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, quando você está trabalhando, tem que ser para a glória de Deus. Se você, por um acaso, está no trabalho, enrolando o serviço, você está fazendo para a glória de Deus? Quando você está estudando, você tem que estudar para a glória de Deus. Você está na escola sendo um exemplo de crente ou um exemplo de uma pessoa que se diz crente. Eu me converti com 16 anos. Só eu era cristã na minha casa. Minha mãe ligou para meu pai e disse que eu tinha enlouquecido e tinha me tornado barata de igreja. Que por favor fizesse alguma coisa para me parar. E a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi Jesus como Salvador, eu tinha um namorado e eu queria saber se aquele namoro era da vontade de Deus para minha vida ou não era, porque se não fosse eu ia terminar. E eu fiquei desesperada para saber como eu tinha me convertido há poucos dias, não sabia ainda ouvir a voz de Deus, e foi uma moça pregar na minha igreja. E essa moça que foi pregar foi a Silvana Nunes, da Alarmix Segurança, né? E ela pregando, ela pregou sobre Gideão, da lã molhada e da lã enxuta, que Gideão fez a prova 2 vezes para poder fazer o que Deus estava mandando ele fazer. E eu disse assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou descobrir. E uma das coisas que ela disse na ministração dela foi que a gente não podia falar, tinha que orar na mente, porque se eu falasse, o diabo ouvia. Então isso eu tinha certeza, porque eu tinha entendido muito bem. Saí bem apressadinha, porque toda a vida eu fui desse jeito. Eu sou a mesma pessoa, só estou sendo aperfeiçoada por Cristo. Cheguei em casa e eu disse, já sei como é que eu vou fazer. Aí me ajoelhei, aí fechei bem a boca, trincando os dentes, porque senão eu falava, que eu era igual uma tagarela. E eu disse assim, na mente, Senhor, eu estudava de manhã, 6 horas da manhã eu estava acordada, era a hora que eu ia sair para ir andando para a escola, eu ia andando, era meia hora andando para chegar na escola, e eu disse, eu já sei, vou dizer a Deus, Senhor, de 6 a meio-dia, se chover primeiro, olha como a gente faz as coisas. Primeiro eu fui lá na frente da casa, olhei para o céu, aí vi, o tempo estava todo formado. Eu disse, opa, amanhã vai chover, então eu já sei. Aí entrei e fui orar, eu disse, Senhor, se chover amanhã, entre 6 horas e meio-dia, é porque é a tua vontade que eu namore com ele. Eu queria ficar, né? Então eu fui orar o que eu achei que ia acontecer, né? Porque está o tempo todo formado de chuva, então amanhã vai chover. Então vamos lá, Senhor, só na mente, eu orei. Aí orei, fiz a minha oração. De manhã, quando eu acordei, me ajoelhei, igual ela falou, eu fiz. Só na mente. E eu esperando a chuva cair. E eu me sentava sempre nas primeiras cadeiras. Porque como a minha letra é B e era na ordem alfabética, e o A todinho na outra fila, e quando chegava na segunda, ou eu era a primeira ou era a segunda, por causa da minha letra. Aí eu disse, se chover não tem como eu não ver, né? Mas gente, fez um sol tão escaldante, que eu disse, eita, Jesus disse que não é. Então eu tenho que terminar. Mas será que eu estou certa? Vamos fazer de novo? Aí eu fui de novo, de noite, orei. Senhor, vou fazer o contrário hoje, tá? Se amanhã fizer sol, não chover de 6 a meio-dia, parece uma coisa de criança, né? Mas Jesus escuta, gente. Jesus sabia a inteireza do meu coração. Mesmo a minha carne querendo fazer outra coisa, mas Deus sabia que eu queria fazer a vontade dele. Aí eu fui e disse, Senhor, se fizer sol amanhã, isso eu achando que ia fazer sol, né? E querendo ouvir o sim.
Amanhã é porque a resposta. Não vou te perturbar mais, Jesus, mas por favor, tu me responde. Essa foi a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu me acordei debaixo do toró. Mas chovia tanto que a mãe disse: não vai para aula não. Eu disse: eu vou porque vai fazer sol. Aí eu disse, na hora que eu disse vai fazer sol, aí eu escutei no meu coração: já choveu, minha filha. Mas não fez sol, gente. Choveu de 6 horas até meio-dia. Quando deu 12:05, passou toda a chuva e não tinha mais chuva, mas era só até meio-dia que eu tinha dito. Então eu tinha certeza que Jesus tinha me dito não. Mas resolveu o problema? Resolveu? Não, agora eu tinha que fazer a minha parte. Eu não fui perguntar, então agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu tinha 16 anos, só eu era crente na minha casa. A minha mãe vivia brigando porque eu estava indo para a igreja. E o meu pai disse: deixa ela ir, que é melhor ela estar aí do que ela estar no mundo se drogando, bebendo. Deixa ela ir para a igreja. Até hoje meu pai ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas lá em casa todo mundo já é. Mas ainda vai chegar a vez dele. Eu creio nisso. Aí no outro dia eu fui conversar com a abençoada e disse: vem cá, eu fiz uma coisa com Deus. O homem era mais incrédulo do que tu pensa. Porque ele disse que o povo podia fazer o tempo chover e o tempo não chover, que essa oração não tinha valido. Tu recebeu Jesus agora, tá vendo que isso não é verdade? Hoje pode o homem fazer chover, fazer sol. Eu disse: ó, meu querido, eu sei de uma coisa. Jesus disse que não, e eu não vou continuar. Eu vou sofrer porque eu não quero, mas eu vou fazer o que Deus disse para mim fazer. Sofri mesmo, eu sofri porque a minha carne queria, mas eu sabia que não era a vontade de Deus. Mas foi só assim que eu deixei. E eu deixei. Aí hoje eu sinto falta disso no meio dos cristãos. Hoje eu sinto falta de pessoas que estejam dispostas a viver o novo de Deus, a obedecer a sua palavra. Muitos de nós temos a família toda crente, mas não temos coragem de dizer não ao pecado, não aquilo que desagrada a Deus. Ah, pastor, era pecado? Não, mas não era a vontade de Deus. Eu não estava fazendo nada de errado, mas não era o plano de Deus para a minha vida. E a primeira coisa que eu decidi foi que eu quero andar com Deus. Receber Jesus não é só eu vir na frente e dizer: Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador. Não, é eu querer caminhar com Ele para obedecer a sua palavra. Porque se eu não caminhar com Ele obedecendo a sua palavra, eu vou só vir para a igreja, voltar e vou para o inferno. Não tem meio termo, gente. Na hora que a trombeta tocar e o céu se abrir, só sobe os santos, os fiéis e obedientes. Aí você pode dizer assim: pastora, todos nós erramos, falhamos, mas corremos aos pés da cruz, buscamos a face de Deus para conserto, para ajuste. O que você tem feito do milagre de Deus na sua vida? O que você tem feito do evangelho que é pregado a você todos os domingos, todas as quartas? O que você tem feito do que Deus tem pedido a você? Oramos e dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, queremos coisa nenhuma, porque não somos capazes de dizer não para o que sabemos que temos que dizer não. Aí depois vamos estar chorando: minha mãe é crente, eu vou porque minha mãe é crente. Não vai não, gente. Mãe, pai, marido, esposa, não leva ninguém, ninguém leva ninguém. É você que vai dizer se vai ou não. É você que vai dizer com as suas atitudes. E não adianta, porque naquela hora quem vê é o santo. Quem vê é o único que pode julgar a tua vida. Quem vê é o único que sonda a mente e o coração. Ele vê tudo. Se tu descer ao mais profundo abismo, Ele está lá. Se tu subir ao mais alto monte, lá também Ele vai te ver. Então Ele vê o que tu fala, Ele vê o que tu pensa, Ele vê o motivo por qual tu está fazendo o que tu está fazendo. Ele vê tudo. Nada está escondido aos olhos de Deus. E quantas vezes a gente chora aos pés da cruz, pedindo: Senhor, nos ajuda a ajudar A, B ou C. Mas essa ajuda não vem discipulado, não vem com da pastora, não vem do pastor, vem de você, tomando a direção de fazer o que Deus tem mandado você fazer. Você acha que o que você passa é difícil? Vai dentro de um hospital e olha para uma pessoa que está de cama
que os filhos nenhum vai ver ele, e está precisando de ajuda, porque não tem ninguém, e tem só as irmãs que vão visitar. Tem pessoas que amam ele, mas você imagina, uma pessoa tem um monte de filho, e na hora dessa, os filhos não vão ver o pai, que está na beira da morte. Você acha que é diferente com a gente? A Bíblia diz que o que eu planto, eu colho. Então eu tenho que plantar sementes da palavra de Deus, eu tenho que investir tempo na palavra de Deus, eu tenho que buscar a Deus enquanto eu posso achá-lo. Não vale a pena só esquentar banco de cadeira de igreja, não vale a pena ir para eventos de igreja só de oba-oba, não vale, porque você vai ficar do mesmo jeito. Jesus não é oba-oba, Jesus é santificação, Jesus é abnegação, Jesus é renúncia. Se você continua achando que você é alguém, então você ainda não entendeu nada, porque quem você é porque Jesus está em você. Aí nós queremos justiça, justiça. Justiça de quê? Se você não é justo. A Bíblia diz que Deus olhou lá do céu e não tinha nenhum justo. Nós somos justificados pelo Senhor. Eu reluto muito para vir ministrar, porque eu tenho muito medo do que Deus fala através de mim, porque eu sei que depois vem a prestação de conta, porque o acerto começa aqui, não é aí não, é aqui, porque antes da palavra ir para vocês, ela vem para mim. E negar as coisas que a gente ama não é fácil não. E muitas vezes nós temos que virar as costas sim, porque a Bíblia diz que quem não nega pai, mãe, filho por amor de mim, não é digno de mim. E muitas das vezes tem pessoas que caminham perto de nós, que são pedra de tropeço, que atrapalham a nossa vida de ir para o céu. Então o que você quer fazendo com pessoas que podem te levar para o inferno? Você está pensando que é brincadeira? A pastora hoje está muito eufórica. Eu estou não, gente. Eu estou preocupada com a sua vida. Eu estou preocupada com o que você está fazendo, com o que está sendo pregado. Essa igreja é séria. Sabe por que é séria? Porque todos os cultos que nós estamos aqui fazendo dia e noite em oração e jejum, para que Deus manifeste a glória dele, para que todos vocês vá para o céu. O nosso objetivo é encontrar todos vocês no céu, porque até hoje eu choro por aqueles que foram embora. Quando eu vejo todas as coisas que estão acontecendo no mundo com essas pessoas, eu choro porque eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa dessa teve as experiências que teve e hoje faz o que faz? O que vai acontecer com essa vida quando tu voltar, se não se arrepender antes? E você, quando vê, o que você faz? Você fala ou você vai clamar ao Senhor pela vida dessa pessoa? Porque um dia eu me afastei do evangelho, um dia eu me desviei dos caminhos do Senhor, mas um dia eu voltei. E eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas a Bíblia disse que quando nós conseguimos ajudar uma pessoa dessa, nós conseguimos algo muito precioso para Deus. Quantas pessoas estão hoje dilaceradas, perdidas? Quantas pessoas hoje que um dia teve experiência com Deus, querem voltar e não conseguem? E nós estamos fazendo o que com o evangelho que recebemos? Com a vida que Deus nos deu? Daniel andava no centro da vontade de Deus. Daniel, ele foi cativo, e a primeira coisa que ele fez quando chegou lá foi procurar ficar amigo da pessoa da cozinha, para conversar com quem era responsável, para comer só o que não ia prejudicar a sua vida com Deus, porque eles comiam comidas consagradas e ele sabia que tinha coisas que ele não podiam comer. Então Daniel sabia o que estava fazendo, não importava nada, tinha que ser excelente e fazer tudo para a glória de Deus. Daniel também sabia para onde ele estava indo e com quem ele estava indo. Ele tinha 3 amigos que caminhavam junto com ele, que faziam a diferença junto com ele. Quem são seus amigos? A gente escuta muito uma fala que diz: quem você quer ser daqui a 5 anos, olhe para os amigos que você está ao redor. Agora eu pergunto, qual é o seu crivo? Porque quando uma pessoa diz assim, fulano de tal pode vir porque é meu amigo, pastor, é de confiança. É da sua confiança. Para ser da minha confiança, tem que passar pelo crivo de Jesus. Primeiro tem que ser obediente a Deus.
Como é que eu posso dizer que uma pessoa é da minha confiança que não tem Jesus como primazia da sua vida? Como é que eu posso me sentar numa mesa para conversar com pessoas e se intitular de minha confiança se elas não servem ao Senhor com interesse de coração? Você vê Jesus fazendo isso? Você vê Jesus acolhendo todos. De maneira nenhuma aquele que vem a mim eu lançarei fora. É isso que a palavra de Deus diz, que Jesus diz para nós. Mas Jesus não caminhava com pecadores para viver alisando o pecado de ninguém, não. Jesus não caminhava com pessoas para passar a mão em erro, não. Jesus tinha uma pregação bem dura. Teve um momento que ele estava ministrando e saiu um monte, foi embora um monte. Ficou só os 12. E ele olha para os 12 e diz: vocês ficaram? Querem mesmo ficar? Se quiserem ir, pode ir. Jesus não estava nem aí para quem queria ficar ou não. Ele estava aí para quem queria ter uma vida diferente, como ele está hoje, se importando com a sua vida, se importando com o seu coração, se importando em fazer a diferença na sua casa. Mas você precisa fazer. Agora não quer? Jesus não ficava parado lá esperando, não. Jesus passava, fazia a obra que ele tinha que fazer e convidava. Jesus convida a todos. Todos têm a oportunidade, todos recebem a mesma oportunidade. Mas também Jesus deu a escolha a todos. A escolha é sua. Você decide o que vai fazer. Daniel decidiu obedecer a Deus, mesmo estando na Babilônia. Daniel vai ser levado para a cova dos leões. Por que Daniel vai ser levado para a cova dos leões? Quem sabe responder essa pergunta? Porque ele não parou de orar. Porque ele orava 3 vezes por dia. Armaram toda uma cilada para Daniel. A cilada foi armada. Daniel foi acometido. Ele não podia ter dito assim, ó: não, Senhor, olha, fizeram uma cilada para mim, então eu não vou orar hoje. Mas tu sabes, Senhor, que eu estou falando contigo, então eu não vou orar como eu costumo orar, como eu faço o meu tempo contigo toda a vida. Eu vou fazer diferente hoje, só para mim não ser pego. Não é assim que a gente faria hoje em dia? A gente não está sempre barganhando com o que é certo, com o que a gente tem hábito. Mas não, Daniel fez do mesmo jeito, porque ele tinha um compromisso com Deus Todo-Poderoso, com Deus vivo. O rei vai interceder por Daniel, porque o rei passa a noite acordado, com medo do que vai acontecer com Daniel, porque ele sabia que Daniel ia ser comido pelos leões. Mas quando ele acorda, que vai lá desesperado, porque ele não dorme, quando amanhece que ele vai lá, para a surpresa dele, quando ele grita por Daniel, sai Daniel. E todos os que fizeram a armadilha foram lançados para a cova dos leões e foram comidos na mesma hora. Então por que você quer fazer justiça com as suas mãos? Por que você quer estar reclamando de quem está te injuriando, te maltratando? Por que você está querendo fazer do seu jeito? Deixa nas mãos de Deus. Deixa Deus agir. Ele sabe, ele é perfeito, ele sabe exatamente como colocar as coisas nos lugares, mas você tem que ter a posição de servo. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que obedecer a sua palavra. Aí Daniel sai e todo o povo conhece o Deus de Daniel. Todo o povo conhece o Deus de Daniel por causa da prova que Daniel passou. Aí eu te pergunto, a prova que você está passando hoje, estão conhecendo o teu Deus? Ou estão conhecendo as tuas lamúrias e murmuras? E o que você está passando hoje é culpa sua, é responsabilidade sua? Ou é porque Deus quer fazer algo, forjando o teu caráter, moldando a tua vida e tratando o teu coração? Seja como for, você tem que glorificar a Deus. Você tem que exaltar o nome dele, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não importa se está tudo errado, você precisa crer na sua palavra, porque a sua palavra é verdadeira. E Daniel sai. Até hoje nós ministramos, nós ouvimos palavras mostrando a vida de Daniel. Aí vamos ficar só aí? Não. Podíamos falar também de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também eram jovens.
e foi para dentro de uma fornalha. Mas não, nenhum fogo queimou nada em Sadraque, Mesaque e Abednego. Então por que nós tememos as provas que passamos? Sabe por quê? Porque nós não vivemos como devemos. Porque nós não focamos no Senhor como nós devemos focar. Porque a nossa visão é limitada. Estamos olhando só para o natural, olhando para quem está falando, olhando para o que estão dizendo, olhando porque, vão ver isso aqui. Você tem que olhar para Cristo e dizer: Senhor, Tu és o meu Redentor, eu sei que Tu vive. Eu posso entrar na fornalha, eu posso entrar na cova dos leões, eu posso passar onde eu passar, mas Tu estás comigo, porque essa é uma promessa Tua para a minha vida. Então eu vou crer e vou glorificar o Teu nome. Não importa o que esteja acontecendo comigo. Não importa se alguém vai mangar da minha oração, se alguém vai achar que a minha oração é pequena. A sua oração não é pequena, porque você está falando com Deus, você está falando do seu coração. Mas se você não ora, como é que você vai ouvir resultados? O que você quer fazer no céu se você não tira tempo com Deus na terra? Porque o tempo com Deus não é um dia todo, mas no céu é 24 horas só adorando ao Senhor. Então o que você quer fazer lá? Se aqui você não quer tirar um tempinho para ler a Bíblia, um tempinho para conhecer mais de Deus. Eu digo assim às vezes para o meu filho: já pensou se você tivesse que sentar para estudar a Bíblia? Vai 7 horas e volta 1 hora. Vamos estudar agora a Bíblia. Mas vamos sentar ali, vamos assistir uma televisão esse tempo? Aguenta. E às vezes a gente acha que você vai ler a Bíblia agora, vai ler a Bíblia, é o seu tempo sozinho com Deus. Eu não estou dizendo para você dizer o tempo não, eu estou só mostrando que a gente é limitado para as coisas do Senhor. A gente até se aplica em outras coisas, mas quando fala no Senhor, que hora vai terminar? Deu 9 horas, o culto está perto de terminar, a pastora ainda está falando, o pastor ainda vai cantar. Por que vocês têm pressa de sair da presença de Deus? Jesus fica chamando vocês, fica convidando vocês, e vocês numa correria só. Quem vai orar hoje? Eu escuto muito isso. Quem vai orar hoje? Fulano, fulano e fulano. Vixe, a oração de fulano é demorada demais. Porque você ainda não entendeu que orar é falar com Deus. E todas as vezes que eu vou orar, eu digo: Senhor, dá palavras de oração à tua igreja, para que possam orar com o coração quebrantado, para que possam orar e tocar no teu coração, para que possam clamar a ti. Nós temos que pedir sim palavras de oração. Nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas, mas nós não queremos servi-lo de todo o nosso coração. Aí nós também podemos falar de Estevão, que foi outro que foi reconhecido por Deus. Porque Daniel, ele foi reconhecido por Deus, de acordo com o que nós lemos, quando você me confessa diante dos homens, eu o confessarei. Pois Daniel foi, porque na hora que ele entra na cova dos leões, que ele sai, todo mundo vê que Deus o guardou, que foi Deus que o livrou. Então ele está sendo reconhecido por Deus. Aí podemos falar de Estevão, que Estevão está sendo apedrejado e ele vê os céus abertos. Ele vê a glória de Deus e o Filho de Deus sentado à destra de Deus Pai. Ele está sendo apedrejado por amor a Cristo. Nós não passamos por nada disso e não temos a capacidade de amá-lo acima de todas as coisas. Aí tem mais um que eu quero falar para vocês, que é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, que nos seus últimos instantes recebe Jesus, na hora da crucificação, e Jesus diz para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele confessou diante dos homens e Deus o reconheceu. Cumpriu-se a palavra. Aí vou deixar uma dica para você, como tem um ditadozinho que diz, né? Hashtag fica a dica. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para recomeçar. Quando você se arrepende verdadeiramente, você se volta para Cristo e começa um novo de Deus com Ele, Deus começa uma nova história com você. Deus começa do zero. Deus é especialista em zerar a conta. O homem não. O homem olha e diz assim: olha, mas um dia desse estava fazendo isso, um dia desse fez aquilo, esqueceu, errou de novo, falhou. Olha, isso aqui é fulano, é cicrano. Mas Jesus não. Jesus diz assim: esse é o meu escolhido, a quem eu chamo pelo nome.
a quem eu exalto, porque a Bíblia diz que Ele exalta quem Ele quer. E às vezes você vê pessoas sendo exaltadas e não entende, mas fulano fez tanto isso, tanto aquilo, é porque a sua visão é mundana, não é cristã. Mas Jesus não, Jesus vê quando você está no aperreio, lá no seu quarto, chorando e dizendo: Senhor, eu não aguento, está doendo, eu estou sentindo isso, mas me ajuda, porque eu quero ser diferente. Você precisa dizer para Deus exatamente o que você sente, suas limitações, suas fragilidades, porque nós somos dependentes de Cristo, nós precisamos dEle. Não adianta, porque aqui não tem nenhum que não tenha pecado, não tem nenhum que não tenha situações que a sua carne pede por socorro, que fica mal, desesperado, que não quer fazer coisas que às vezes nós temos que fazer. Mas nós precisamos ir para Cristo. É essa a diferença. Como o pastor até falou esses dias, que quando eu casei, uma pessoa não foi para o meu casamento, uma pessoa que me abençoou muito, uma pessoa que era uma bênção na minha vida, foi uma das pessoas que Deus usou para me levantar quando eu estava caída, porque foi a vida dessa pessoa que Jesus usou para me levar de volta para a casa do Senhor. Ela disse que não ia para o meu casamento, porque não achava justo eu ter me reconciliado há pouco tempo e Jesus ter me dado um marido, enquanto ela está na igreja orando há tanto tempo e não tinha um marido. Aí agora eu te pergunto, onde é que essa pessoa está hoje e onde é que eu estou hoje? É porque eu sou boazinha? É não, gente. É não. É porque Deus conhece o seu interior. Deus conhece o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Muitas das vezes estamos fazendo as coisas com interesses em particular que ninguém conhece, mas o Senhor te conhece. Se você está pensando que você faz algo que sai da vista de Deus, você está enganado. Não adianta vir para cá só porque quer ganhar isso, aquilo ou aquilo outro. Você tem que vir para cá porque você quer Jesus, porque você quer ir para o céu. Eu fiquei muito feliz ontem porque a Beth disse assim, me mandou, nós estávamos procurando um louvor e ela disse assim para mim: esse louvor é a cara da senhora, que é um louvor que fala que eu quero ir para o céu, eu vou estar no céu, e eu quero ir para o céu. Eu não me importo o que eu tenho que passar na terra, eu quero ir para o céu. O meu foco é o céu. Eu sei para onde eu vou para o céu. Pode Satanás levantar quem ele quiser levantar, dizendo que eu não vou, mas eu vou, porque quem me santifica, quem me justifica é o Senhor, e eu vou morar no céu. E eu creio em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus, que todos vocês estarão no céu conosco, porque a palavra de Deus diz que nenhum ele lança fora, nenhum. Ele disse que trouxe vocês para nós, para cuidar, porque ele confiou em nós, que estaríamos ajudando vocês a seguir o caminho do Senhor. A escolha vai ser de vocês, a responsabilidade é de vocês, mas a nossa parte estamos fazendo para que você vá para o céu, porque se o meu objetivo é ver cada um de vocês lá, porque se não for, não estamos fazendo nada nessa terra. Como um dia nós iremos encontrar Daniel, Estevão e o ladrão da cruz. Vocês creem nisso? Amém. Então se arrependem enquanto é tempo. Mas não fica aí, sabe por quê? Porque Deus, ele nos dá o direito de escolha. Aí o versículo 9 diz assim, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aí eu queria dar um exemplo a você. Eu vou falar só de uma pessoa, Herodes Agripa. Vamos ler aí Atos capítulo 12. Vamos ler a partir do 20. Diz assim, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem.
No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Sabe por que eu quis dar esse exemplo? Porque esse aqui é o neto de Herodes que assassinou os bebês quando Jesus nasceu. E a gente vê que isso faz parte da descendência. Um atrás do outro ia negando Jesus, e um atrás do outro ia sendo negado por Jesus. Porque aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Nós temos um problema seríssimo. Nós temos dificuldades de achar que Deus nega alguém, de achar que a justiça vai vir de um lado desse. A gente só pensa que a justiça vem do lado bom, nunca do lado mal. Mas a justiça de Deus, ela é justa. Ela tem a medida certa. Então a gente nega a Deus de várias formas. A gente nega. Você quer ver como é que eu podia ter negado a Deus? Quando eu orei ao Senhor, pedindo ao Senhor que me desse a resposta, e Ele me deu, e eu tivesse continuado. Eu não gostava, eu não era nova convertida, eu não tinha a justificativa que eu quisesse, mas eu decidi por Cristo. Eu não sei como está a sua vida hoje, e eu não sei o que Deus está falando com você, mas eu sei que Ele está falando com você. Eu sei que tem coisas que você precisa deixar para trás. Eu sei que tem coisas que você precisa se apartar, e talvez sejam coisas que você não queira fazer. Mas eu quero te dizer que para mim estar aqui onde eu estou hoje, eu tive que primeiro começar lá atrás. Se você não se negar e obedecer a palavra de Deus, você pode ser criança, você pode ser jovem, você pode ser adulto, você pode ser velho, você pode ser homem, mulher, branco, preta, gordo, magro, pode ser quem for, não tem paliativo. Ou você confessa e é reconhecido por Deus, ou você nega e é excluído. Não tem para onde correr. Naquela hora a palavra de Deus diz que muitos dirão: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu operei milagres. Olha, você vai ver que são pessoas que eram de obras, mas não vão subir. Não vão subir, não é porque Deus é ruim, não. Não é porque Deus não quer, não. É porque as decisões que você tomou levou você para o céu ou levou você para o inferno. Que nem eu escutei uma pessoa dizer esses dias: Deus não é ruim para fazer isso. Realmente não é Deus, não. É você. É você que faz. Existe uma lei chamada a lei da semeadura. Eu planto, eu colho. Eu planto, eu colho. Não está gostando da sua colheita? Então muda a plantação. Enquanto você tiver uma plantação errada, desonesta, injusta, você vai receber desonestidade, injustiça e ingratidão. Mas se você começar a ter uma plantação cheia do Espírito Santo, na dependência de Deus, você vai ter uma colheita justa. Você vai colher a 100 por 1, mas depende de você. Vimos claramente que toda ação tem uma reação, que tudo o que plantamos colhemos. A lei da colheita é uma realidade atual e viva, ninguém foge disso. Todos nós recebemos. Quer ver? Quando nós desobedecemos os pais, que corremos e fazemos o que não devemos, o que pode acontecer? Se machucar. Mas quantas vezes a gente vê uma mãe ou um pai dizendo assim: não suba aí, não faça isso, quando você pensa que não, o menino tacou a boca no chão e se rasgou todinho. Foi por quê? Porque não seguiu o conselho da mãe. É a lei da semeadura. Fiquei muito feliz com a fala do Diego sábado, porque eu fico maravilhada com o poder de Deus. Deus avisa aos seus servos. Quando você é obediente a Deus, quando você segue os seus mandamentos, quando você anda no caminho do Senhor, você é avisado, e você compreende que é avisado por Deus, e você é avisado antes de você passar na prova. E o Diego testemunhou, quem estava na escola ouviu, quem não estava, lamentavelmente vai ouvir agora, né? Por misericórdia. Ele disse que
que terminou uma prova que ele passava, que era na prova da questão do trabalho dele, e ele disse que já sabia que ia passar outra prova. E ele disse assim: Senhor, eu sei que vem prova, eu só não sei onde é, mas eu sei que vai vir. E ele começou a orar, se preparando para esse momento. E a prova veio na área da saúde. E todos nós sabemos que o Diego é bem equilibrado referente à saúde, mas isso é uma prova de Deus. E ele está se superando em Deus. É o Diego que é bonzinho, é diferente? É não. O Diego é igual a mim e a você. Não tem diferença do Diego para nós. A única diferença é estarmos na presença de Deus, disposto a passarmos pelo processo, glorificando a Deus. Eu tenho certeza absoluta que o que o Diego aprendeu do tempo que ele passou nessa prova até agora não se compara o que ele viveu no passado, porque são coisas que ele não imaginava que ele está se superando. Não porque ele está com um coração novo ainda, porque Jesus vai dar um coração novo a ele, mas porque ele está vendo Deus na vida dele, fazendo ele superar o que ele estatisticamente não pode. Porque você pode estar com um problema, mas você pode andar sorrindo para todo mundo. Para ficar de cabeça erguida, glorificando a Deus, você precisa só entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Deus avisa, Deus fala claramente, minuciosamente e explicadamente sobre as duas opções. E ao deixar bem claro, ele deixa a dica. Quando é que ele faz isso? Quando ele fala da bênção e da maldição. Lá em Deuteronômio, ele vai dizer: eis aqui a bênção. Se você andar nos meus caminhos, obedecer a minha palavra, seguir os meus mandamentos, eis que você será abençoado no campo, abençoado. Aí vai descrever um monte de bênção. Aí depois ele diz: mas se tu não quiseres... Aí ele vai descrever a maldição. O que que ele deu? A chance, a oportunidade de escolha para você. Você vai escolher. Você é que escolhe se vai ser abençoado ou amaldiçoado. Não é Deus que amaldiçoa ninguém, não. É você que decide o caminho que você vai tomar. Escolha, pois, a bênção. É isso que o Senhor diz para nós. Porém, essa escolha é pessoal, é particular. Esposa não escolhe pelo esposo. Pastor não escolhe pelas ovelhas. Mãe não escolhe pelos filhos. Quantos de nós temos filhos que estão hoje em outros caminhos? Mas foi porque nós não ensinamos a escolher a coisa certa? Não, porque tiveram o direito de escolha. Se Deus nos dá o direito de escolha, o que que nós podemos fazer? Orar e ensinar, e deixa com Deus, porque o trabalho de convencer é do Espírito Santo, não é seu. A sua vida é resultado de suas escolhas. Não adianta culpar outra pessoa, porque você escolheu, você decidiu, você seguiu em frente e você está colhendo. Conclusão: podemos dizer que somos conhecidos por Deus único, que nos chama pelo nome, que não desiste de nós. Temos um valor impagável, porque o único que pode pagar é o sangue de Jesus. Você é muito valorosa, você é muito valoroso, você é amado, você não é qualquer um, você é um escolhido de Deus. Você foi resgatado pelo Senhor. Só Ele pode nos comprar, nos resgatar e nos livrar do império das trevas. Ele podia tudo, Ele podia tirar da gente o direito de escolha, mas não, Ele ama tanto a gente que nos dá o direito de fazer as nossas escolhas. Ele podia nos dar o que Ele quisesse, mas Ele diz para mim e para você que a escolha é sua. Se hoje você está aqui, foi o Senhor quem te trouxe. Ele te trouxe para que você pudesse reavivar a sua fé, reavivar em você o seu valor, saber quem você é, aonde você está, o que você está fazendo, para onde você está indo e com quem você está indo. E se você não está gostando da colheita, se acredita que precisa de reajuste, volte ao plano original, volte à cruz.
Se está insatisfeitos com os resultados, com a sua colheita, nunca é tarde para recomeçar. Se arrependa, corra para os pés de Jesus e conserte o seu altar, conserte a sua base. Só assim você poderá viver o melhor de Deus. Só depende de você. Não perca a chance. Amém?